Olá, entramos na segunda unidade do nosso módulo de processos administrativos. Esse segundo módulo não é baseado no e-book, mas agora num artigo do professor Ernesto Gonçalves, que se chama As Empresas são Grandes Coleções de Processos. Algo que eu já tinha falado bem superficialmente no primeiro vídeo, na introdução, em uma mudança de cultura das organizações, uma mudança de função para processos. Não que não vai existir mais a função como departamentos ou uma empresa organizada funcionalmente, de acordo com o organograma tradicional, ela continua existindo. É o foco ou a atenção sobre a realização das atividades da empresa é que passa a ser feita através de processos e, por exemplo, as medidas de desempenho deixam de ser realizadas pelo departamento X ou Y ou pelo setor X ou Y e passam a ser feitas por processos. Os processos têm metas e há métricas para se medir a qualidade e a quantidade de processos realizados, de atividades realizadas em cada um dos processos. Então o foco, ou seja, a maneira de gerir, ela muda talvez radicalmente quando você, por exemplo, implanta na empresa o conceito de que a empresa é uma coleção de processos. Algumas empresas, algumas organizações, elas fazem algum tipo de avanço na área de processos, pegam um determinado setor, por exemplo, o setor de atendimento, e fazem uma implantação dessa visão de processos naquele setor. Outras resolvem fazer com que toda a empresa seja vista como uma coleção de processos. Isso, com certeza, é uma mudança muito mais radical, que envolve, inclusive, uma reengenharia dentro da organização. Essa reengenharia é você olhar para a organização como ela é hoje e conseguir fazer algo que é imprescindível para que você trabalhe com processos, que é você isolar cada um dos processos. É muito comum haver erros na hora de você estabelecer as fronteiras. Porque se você for olhar bem, se você for pensar bem, uma empresa é um processão. Ela é um grande processo. E ela é composta de dezenas de processos menores. Cada um desses processos menores pode ter os seus subprocessos. Então é importante você determinar o nível em que você quer isolar um determinado processo. E esse nível é conhecer as fronteiras. Quais são as entradas do processo, o que é realizado ali dentro, quais são as saídas daquele processo, para você delimitar e fechar um pacote. Esse processo está bem conhecido, bem delimitado, e a partir daí eu consigo então trabalhar com metas, com métricas, mas isso normalmente não é uma tarefa trivial, principalmente para quem não tem experiência com trabalhar ou com o conceito de processo. O processo é mais ou menos como um sistema. Cada processo é um subsistema, um sistema que pode ser isolado. Ele tem determinados elementos que são comuns a todos os processos, como são comuns também a todos os sistemas. Quando eu falo em sistema, não estou dizendo de software, estou falando de sistemas em geral. Todo sistema tem uma entrada, quando a gente está falando de processos, essa entrada normalmente são dados que vão chegar até esse processo, ou são solicitações, ou são materiais. Essa entrada ela é processada por uma pessoa, um grupo de pessoas, ou uma máquina, ou um software, ou um sistema computadorizado mesmo. E na saída você tem novamente outras mercadorias ou a mesma mercadoria que foi tratada ali dentro do processo, ou esses dados que foram tratados e eles vão sair em outro formato, por exemplo, dados que são entrados no formulário e entregues no relatório, ou dados que geram informação na tela de um computador para a tomada de decisão de uma outra pessoa, ou principalmente de um outro processo que consome os recursos que foram produzidos por esse processo, o qual estou observando no momento. Então, a teoria de sistemas e a teoria de processos, ela pode ser analogamente comparada, quando a gente fala que todo sistema tem entrada, processamento e saída, todo processo tem entrada, processamento e saída. Alguns processos a gente reconhece facilmente, só que normalmente a gente trata como caixa preta. Eu sei que eu solicitando tal coisa para aquele pessoa, ou aquele setor, ou aquela função da empresa, ela me devolve o que eu preciso. Quando a gente está falando de gerir processo, nós precisamos abrir as caixas pretas, conhecer exatamente o que acontece dentro de cada um daqueles processos. Então eu tenho que saber com que tipo de dado eu entro, qual é o processo que acontece internamente,
para saber qual é a informação que vai sair na saída daquele processo. A partir dali, eu vou conseguir fazer a melhor gestão daquele projeto e não considerá-lo apenas como uma caixa preta. Um erro bastante comum também dentro da área de processos é confundir processos com projetos. Processos são contínuos, mesmo que eles não aconteçam todos os dias, eles têm uma previsão de se repetir. Então, você tem um processo quando você tem algo que você vai realizar hoje ou daqui a um mês, daqui a um ano, e ele vai acontecer da mesma maneira. Da mesma maneira, apesar de com dados diferentes, né, com entradas diferentes, mas o processo tem que ser previsível. Já o projeto, ele não é um processo contínuo. O projeto é algo único, é algo que você tem prazo para início, meio e fim. Terminou o projeto, você pode até fazer outro projeto, mas aí já é outro, não é o mesmo. Diferentemente do processo, em que você realiza uma vez e daqui a pouco você vai realizar de novo, e é esperado que o processo seja previsível, que você entrando com as mesmas entradas, você tem as mesmas saídas. Não pode ser o processo, uma característica importante dele é a previsibilidade. Então, delimitar, conhecer, explorar um processo como ele já existe, vai ser um passo fundamental para você conseguir melhorar os processos, fazer o processo de reengenharia, atuar com as questões de qualidade, relacionadas à qualidade em relação ao processo, e aí você estabelece as metas, as maneiras de medir essas metas, até para melhorar a produtividade dos processos. E um elemento importantíssimo na área de processos é a tecnologia, principalmente tecnologia de computadores, tecnologia de informação, computadores conectados à internet e redes de diversos tipos que têm transformado a nossa capacidade de lidar com processos, porque existem sistemas computadorizados, ou se não existem, eles têm que ser criados para que você faça o controle dos processos. Controlar, administrar e registrar aquilo que acontece, e até interligar os processos através de sistemas. Existem sistemas organizacionais bastante complexos que já tratam de todos esses processos, já preveem todos esses processos. Existem sistemas rudimentares, mas que você pode utilizar de maneira, às vezes, até informal, quando você está numa pequena organização, que são, por exemplo, utilizar um sistema de chat, de bate-papo online para você comunicar quem realiza um processo com quem vai receber a próxima etapa do processo, ou o uso do e-mail, ou o uso de um ambiente apropriado para isso, né? Como é o caso de algumas organizações utilizam sistemas de workflow. Workflow é o controle do fluxo do trabalho através de um software que, na maioria das vezes, tem uma interface gráfica que você identifica processo por processo, né, em cada uma das atividades, por quais processos passa e onde está parado um determinado elemento, que seria mais ou menos como você rastrear as atividades através dos processos dentro de uma organização. Mas aí já são sistemas e softwares mais complexos. Lendo esse artigo, vocês vão ter algumas informações repetidas em relação ao e-book, mas o artigo, uma coleção de processos, ele é bastante utilizado em cursos, inclusive na Escola Nacional de Administração Pública eu utilizo esse artigo. E aí uma curiosidade é que a gente, quando leciona disciplinas de análise de processo, análise e melhoria de processos, gestão de processos, quando você lê esse artigo, você pode até pensar, mas isso tem muito mais a ver com indústria ou com empresas privadas do que com administração pública, mas não. Por exemplo, nós usamos essa mesma teoria, esses mesmos artigos, os mesmos conceitos para ministrar cursos de processos na Petrobras, que é uma empresa industrial, quase uma empresa privada, mas também na Anatel, na Ancine e em outras agências reguladoras que são estritamente empresas, organizações que trabalham com burocracia, né, com informações, dados apenas, não tem nenhum processo industrial, e são agências governamentais e que têm tido essa mudança de cultura em direção a se transformar essas organizações em coleções de processos.
Existe um questionário para ser respondido no final da disciplina. No final não, você pode responder a partir de quarta-feira, que esse questionário estará disponível. Sucesso! Semana que vem nos vemos novamente, aí voltando ao e-book, quando nós vamos falar em instrumentalização de processos. Então, até lá!